E aí, pessoal, beleza? Eu vou fazer um comentário aqui, tá? Em cima de um pedacinho aqui do livro, né? Terra Plana, o Éter e o Real Formato da Terra, né? Do Alfred Kimmich, livro esse é escrito em 1936. Eu li a primeira parte aqui e eu achei interessante fazer um vídeo, né? Sobre, certo? Essa primeira parte, tá bom? Quem já adquiriu o livro aí sabe da magnitude, né, desse livro, do quão atual ele é também, tá? Apesar de não ter sido escrito há muito tempo, mas é um livro assim muito atual quando se trata de ciência, né? Porque esse livro ele mostra aí como essa manipulação científica, né, em vários aspectos, principalmente através do formato da Terra, tem se feito presente, né? E a gente aprende aqui coisas, né? E descobre coisas bem interessantes, né? Eu quero ler e comentar alguma coisa sobre, né? Então, esse capítulo ele vai falar sobre a apropriação do éter, né? E já já a gente dá uma explicada o que é o éter e faz muito mais sentido, sabe? Depois que eu li esse pedaço aqui, sabe? Foi como minha cabeça explodiu, porque faz muito mais sentido o éter agora, sabe? Como sendo, né, conhecido aí como a matéria escura, como o quinto elemento, e faz muito sentido. E ele usa algumas refutações aqui contra a ideia de não existir o éter, que é maravilhoso, que é simplesmente fenomenal. Mas eu vou tecer os comentários assim que possível, né? Olha lá. A apropriação do éter. O éter, desde os primórdios da humanidade, faz parte de nossa cosmovisão, de todo o nosso ciclo de compreensão das coisas tangíveis e intangíveis, alcançáveis e inalcançáveis. A força que nos abarca nos rodeia desde a terra até acima de nossas cabeças. Força criada pelo Todo-Poderoso, abaixo dos céus. Nos 2 últimos séculos tem sido apropriado de maneira diabólica, como se apenas fosse uma seção de teorias erguidas como maiores teorias que tentam substituir o conhecimento milenar adquirido por nossos antepassados pela busca no objetivo de alcançar maior manifestação de satisfação do ego e luxúria do homem. O reconhecimento mundial da paternidade científica sob a forma da lei da física. Isso aqui a gente sabe, né? Que obviamente todas essas questões naturais e tangíveis foi substituído pela gravidade, que não é natural, não é tangível e nem sequer uma lei constante, como eles dizem. A Inglaterra, por meio da Royal Society, encabeça esses eventos revolucionários que tentam, a todo custo, jogar no descrédito e ostracismo toda a concepção etérea que existe desde os antigos. Cientistas já alinhados ao misticismo e dogmas cabalísticos do mais enraizado mamonismo, né, que é o sionismo, vem desde 1740 criando teorias onde o éter é apenas um artifício, um mero tampão hipotético para suposições nunca antes vistas. A Inglaterra, já reconhecidamente ocupada pela comunidade mamonista internacional, tem tentado tomar de nós alemães a proeminência no campo das descobertas científicas que nos últimos séculos têm sido principal referência. Isso aqui é um fato, tá? Em contexto. Já fiz alguns comentários sobre isso, até em livros de alimentação, quando se parte de pesquisas, né? Você vai ver que na pesquisa alimentar, no desenvolvimento científico, dos estudos, né? Do sangue, do colesterol, do diabetes, a Alemanha é um país de referência, né? Ela vem assim na vanguarda desses estudos há séculos, né? O ponto de partida é um plano extremamente bem articulado que levará a todo um monopólio do controle científico mundial. E a gente já vive isso hoje, né? Tudo que é científico, principalmente quando se fala de formato da Terra e coisas, né, do segmento, tem que passar pela mão dos Estados Unidos. E a gente sabe quem é que comanda lá. A Academia Inglesa tem levado os estudos a respeito do éter a uma desmoralização ao tentarem refutar sua própria concepção etérea, já demais deturpada, limitada e concêntrica, que eles próprios idealizaram. O experimento do judeu Albert Graham Michelson e seu parceiro Edward Williams Morley. Eu não sabia que Michelson era judeu, né?
Descobri aqui na leitura. Eu não sabia que ele era. Foi realizado para essa finalidade, atirar na lama toda a compreensão etérea, baseado num conceito de éter diferente criado pela própria Real Society. O experimento foi encomendado pela Real Society para isto. Toda a pomposa cúpula de cientistas ingleses ou alinhados aos ingleses, certa parte falsamente desconcertada pela descoberta, outra parte completamente satisfeita pelos resultados, fez-se questão de alçar a descoberta como a última pá de areia sobre o caixão da compreensão cosmológica dos antigos. Será mesmo tal experimento um marco conclusivo para a superação do éter? Veremos. Então, assim, a gente sabe que esse experimento de Michel C. Morley causou um grande problema, porque eles não detectaram o movimento da Terra através do éter. Então, qual foi assim, para saber se a luz viajava em velocidades diferentes, a depender do movimento da Terra? Qual foi a conclusão que eles chegaram? Em vez de eles assumirem, que a Terra estava parada, porque não foi, o experimento foi visando isso, tanto a detectação do éter como da Terra parada. Então, como eles não conseguiram identificar, o que é que eles fizeram? Portanto, o éter não existe, né? E a Terra continua girando, mas não fazia sentido porque a luz chegava, né, na mesma velocidade. Então, eles pressuporam que não existe uma matéria por onde a luz viaja. Claro que esse experimento ele vai ser refutado muito posteriormente, né? Por motivos bem simples. A conclusão é que a Terra não gira. A Terra não gira, ela não está se deslocando. É por isso que a luz ela não vai chegar em momentos diferentes, certo? Agora vamos lá. Como já falei, a compreensão do éter foi mudada ao passo que a ciência se aproximou do misticismo cabalístico, em razão da invasão mamonista que tomou conta de todo o ambiente científico. As civilizações antigas, os sumérios, os egípcios, os hindus, os persas, os chineses, os mesopotâmios, os fenícios, macedônios, nossos ancestrais nórdicos, quase todos os antigos compartilhavam a ideia de uma cosmologia onde a Terra seria o centro do universo e que o céu sobre suas cabeças seria a abóbada celestial, em que os corpos celestes repousariam sobre uma invisível forma dentre todo o céu que se movimentava, carregando os corpos celestes consigo, enquanto a Terra permanecia estacionária. Essa era uma forma de compreensão antiga daquilo que conheciam por mão de Deus, o que viria ainda nas sociedades antigas a se chamar de éter. A garganta deu uma arranhada aqui, vou botar um cafezinho e a gente continua. Então, você vê que está tudo alinhado aqui com as civilizações antigas, né? Explicando todas essas questões. Agora vamos lá. Passar aqui para a próxima parte que é mais interessante. O que mudou neste período de milênios até hoje? Mudou que a compreensão da cosmologia e o formato da Terra foi completamente alterado, enquanto o éter não foi completamente excluído, pois os cientistas da era moderna necessitavam se agarrar à compreensão etérea para tapar os furos das teorias subsequentes. O experimento realizado mostrou claramente que um ambiente experimentável não apresentava movimento. O desespero profundo e aterrador tomou conta da Royal Society, que anunciou a descoberta: não detectamos o éter no ambiente. Então é isso. Em vez de eles constatar, né, que a Terra ela não estava em movimento, eles descartaram o éter. A grande omissão fora lançada à face de todos. A questão mais fundamental para ser entendida é que o experimento partiu de um princípio equivocado. Existem duas conclusões óbvias para isso. Ou a Terra é arrastada através do éter, como se conceituou ao longo Ou a Terra arrastada através do éter, como se conceituou ao longo dos 2 últimos séculos pela Academia Inglesa, e, portanto, o experimento está correto em não identificar o movimento do éter em relação à Terra, ou a Terra permanece imóvel enquanto os corpos celestes são, e nisso inclui-se o Sol e a Lua, arrastados através do éter.
Sendo assim, o experimento está absolutamente equivocado por partir do princípio de que a Terra está em movimento e necessariamente o movimento referencial jamais será detectado. Então, você vê que a primeira refutação que ele faz dessa questão é muito interessante. Ele diz assim, ou a própria Real Society estava errada em dizer que a Terra se movimenta pelo éter, tá? Então eles deveriam sim chegar à conclusão que a Terra não se movimenta, que não foi o que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que o éter não existia, que é um erro, né? Ou, como é na nossa visão da Terra plana, a Terra está parada e os corpos celestes é que se movimentam, né? É que se movimentam pelo éter. E qual é a conclusão mais lógica que poderemos chegar? Horas. Se eu vejo que o Sol e a Lua estão se movimentando, é porque eles estão se movimentando e não a Terra. Mas a loucura da Royal Society, né, que vem através aí do mamonismo, é o quê? É que a gente está na Terra, é a Terra que está se movimentando e os astros estão parados. Olha a bizarrice, cara. Não, e você não consegue ter uma lógica palpável para fazer essa movimentação. Aqui, você não consegue provar que a Terra está girando e se movendo, não tem como detectar. Então, essa ideia é tão equivocada que eu não sei como é que as pessoas defendem isso hoje ainda, do ponto de vista que não, é o Sol que está parado, a gente que está se movendo. E eu estou aqui parado, sei que estou parado, porque ó, eu sei quando algo balança, algo se mexe, eu sei. Sabe? Meu sentido não está parado, ó, eu sei, tá? Eu sei, ó, quando as coisas se mexem, faz barulho. E na visão dessa ciência diabólica, não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Sabe? É o Sol que está parado e a Terra que está se movendo. É a mesma coisa de eu ver um carro distante na pista e eu disser assim, eu que estou em movimento e o carro parado. É exatamente a mesma coisa, a mesma loucura. Então eles tinham que assumir aqui um pressuposto, ou a Terra está parada e é os astros que se movimentam, ou a Terra se movimenta, né? E o éter não existe. Qual é a loucura que os caras... A lógica, a ciência empírica, de que é o Sol que está se movendo? Não. Eles disseram, não, a Terra que está se movendo. E o éter não existe, por isso que não pode ser detectado. Cara, é um absurdo, né? Se a Terra estiver no centro do universo, de maneira imóvel, enquanto os corpos celestes viajam pelo arrasto do éter, então o que apontaria o experimento seria uma Terra imóvel, e não a não existência etérea. Exatamente. A ideia do experimento é isso, é provar o movimento da Terra. Se não provou, não existe. Aí o que os caras fizeram? Não. É porque não existe essa matéria aí no universo que possa ser detectada. Portanto, a Terra ainda está se mexendo. A gente não provou. O que não existe é o éter. É ridículo. E já a gente vai ver o que é a definição de éter. Aqui não fala, mas a gente vai ver o que é a definição de éter e eu vou explicar outras coisas e faz total sentido, tá? Você ter uma matéria escura. Você ter uma matéria tão densa, tá? Tão densa e volumosa que se os corpos, devido à baixa pressão, se sustentam lá em cima, né? Só uma luz forte para irromper, né? essa matéria escura, essa escuridão, devido a ser tão densa. A mesma coisa a nossa... Podemos dizer que a nossa baixa atmosfera é uma parte do éter ralo, né? Mas vamos lá. Ao entrar em temas tão espessos de serem debatidos, tais quais é o fato de que a ciência rumou para o dogmatismo e contradição infindável, eu não posso deixar de citar aquele que nunca fora digno da cidadania alemã. E nisso ele acertou em algo, abdicou-se de sua cidadania e nós temos que nos alegrar com isso. Einstein, o apátrida mamonista de caráter falho, e obviamente isso aqui não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, né? Não seria diferente na esfera científica, onde fez seu nome. É um dos maiores protagonistas daquilo que podemos chamar de a marcha da anticiência. Enquanto Einstein eliminou de sua teoria da relatividade restrita a existência do éter, ele o fez sem qualquer embasamento científico, pois o próprio Michelson, ao fazer o experimento com o interferômetro, não havia desacreditado isto por um simples fato. Ele sabia que a Terra poderia estar estacionária em relação ao éter. Entender o éter apenas como um fluido sólido infinito e elástico por onde a luz se propaga e foi a forma mais vil de se apropriar de um conceito e deturpá-lo de maneira mais odienta possível, a fim de reduzir sua importância para que sua substituição seja apenas uma questão de terminologia semântica.
e não é difícil entender tais motivos, uma vez que eles, os mamonitas, operam debaixo dos jogos de cartas marcados do manual prescrito pelo também mamonista sionista Leon Trotsky. E aqui está, essa caricatura foi eu que fiz, tá? Estou mostrando aí mais uma vez. Agora vamos lá. Mais outra refutação da velocidade da luz, mais outra refutação da não existência do éter, mais outra refutação da Terra bola. Ó. Não obstante, os mamonistas apátridas, na formulação da teoria da relatividade restrita e posteriormente relatividade geral, apontando para uma propagação das ondas eletromagnéticas através do vácuo, sendo assim uma possível e objetiva explicação que traria o que ele próprio chamou de algo supérfluo. Enquanto dotado de características qualitativas, o material por onde se propagaria as ondas eletromagnéticas. Sei que é algo demasiado estúpido afirmar, mas ao ponto em que chegamos, não estamos no vácuo. É o tal vácuo absoluto, que é uma piada, né? O vácuo é uma piada. O vácuo é uma piada. E quando a gente refutou de diversas maneiras o vácuo, que ele teria que sugar a atmosfera terrestre, pois não havia nada sólido que impedisse esse contato dos gases da atmosfera com o vazio do vácuo, aí Neguinho começou a dizer que o vácuo do espaço é diferente do vácuo da Terra. Então tem alguma coisa lá, e se existe alguma coisa lá, é a matéria escura, é o éter. Se é diferente, porque o comportamento do eco o comportamento do vácuo se ele é um vazio absoluto, ele tem que se preencher de algo. Nada pode ficar sem ocupar um espaço. Tudo aqui é ocupado. As partículas no ar, tudo aqui tem uma ocupação. Então o vácuo absoluto ele é inconcebível, impossível, porque até o vácuo artificial que foi criado aqui na Terra, ele não é livre de partículas. Não consegue. Entendeu qual é a questão? Então, assim, essa ideia do vácuo foi uma medida desesperada para tentar tirar da equação o éter, só que você vê que falha miseravelmente. Falha miseravelmente. Vamos ver aqui. Toda a afirmação de Einstein se baseia na simples dogmatização. O pressuposto da invariabilidade da propagação da velocidade da luz na observação dos experimentos passados, na tentativa de identificar uma mudança na velocidade da luz, partindo do princípio que a Terra se move em seu próprio eixo, apenas expõe quão frágil é a teoria de Einstein, pois ele se agarra a suposições completamente adversas da observação empírica e experimentação. Uma vez que já foi experimentado por diversos cientistas de importância, levando em consideração experimentação em ambiente propício em tubos de vácuo, onde ainda assim não se pode afirmar com qualquer certeza se esses ambientes eram um vácuo absoluto. Em tais ambientes, desses de onda emitidas tiveram verificação de velocidade superior à velocidade da luz, refutando completamente a teoria de Einstein. Ou seja, se dentro desses tubos de ensaio a luz ela consegue viajar mais rápido do que no vácuo do espaço, e não é um vácuo absoluto esse vácuo produzido aqui na Terra, ou seja, tem alguma coisa errada. Então não é vácuo de fato que tem lá em cima. Porque aqui, se a velocidade, aqui na Terra, esses experimentos provaram que a velocidade da luz é superior aqui, que eles falam que é diferente, é um monte, eles começam, hoje já tem explicação, porque eles começam a explicar um monte de coisa. Mas vamos lá. Se a velocidade da luz aqui é mais rápida, ela consegue ser mais rápida do que no espaço, prova que no espaço existe uma matéria que retém, que segura mais a luz. E não é vazio, como eles dizem. Né? O importantíssimo cientista austríaco Nikola Tesla, em 1900, realizou impulsos de ondas de rádio que cobriram toda a extensão da Terra, em uma velocidade de 470 mil km por segundo, portanto, muito maior que a velocidade da luz no vácuo. O meu amigo, o Dr. Fritz Zundel, realizou em 1917, em seu laboratório em Berlim, experimentos com pulsos de ondas de rádio, as quais foram registradas em seu livro, que percorreram a extensão na sala teste, de 30 metros de comprimento até o receptor principal, em uma velocidade aproximada de 420 mil km por segundo, superior à velocidade da luz.
Isso em um ambiente aberto, onde você vai ter todo tipo de interferência. Ou seja, lá em cima não é vazio como dizem. Existe uma matéria. Existe uma matéria densa lá em cima que retém a luz, sim. Tanto que você vai pegar vídeos aí que eles, né, sobem balões, sobem aviões, é uma distância muito grande. Você vê que acima de uma coisa bem interessante. A atmosfera da Terra, ela ajuda a propagar a luz, correto? A atmosfera da Terra ajuda a propagar a luz. A luz bate na atmosfera da Terra e ela se espalha. A atmosfera da Terra, eu acredito também que tem uma influência sim do domo, tá? Mas em suma é a atmosfera terrestre, tá? Então ela bate e se espalha. Isso já foi provado, né? Os gases eles ajudam a propagar a luz. Ou seja, quando você sai acima dessa atmosfera da Terra, certo? O ar começa a ficar mais rarefeito. A luz do sol, ela não consegue se espalhar tanto, ela fica mais assim, fica parecendo uma luz ao distante, né? Você não vê o formato do sol, obviamente, mas fica parecendo uma luz ao distante, né? Provando que a luz ela se propaga por essa matéria escura, só que ela é muito mais densa do que a gente imagina, tá certo? Então o que acontece? Todas essas explicações que eles deram até aqui para a não existência dessa matéria, né, para alegar um vazio, e nesse vazio é a gravidade que segura toda a atmosfera, não faz sentido. Não tem como ser vazio, não tem como existir vácuo. Gente. Não tem, é impossível. Qualquer experimento sensato vai provar que se existisse um vácuo e é uma camada de gases através da gravidade que segura toda a superfície da Terra, a água, isso deveria ter sido sugado. O universo é muito grande na cabeça deles, né? É infinito e é um vácuo constante. Como é que a atmosfera da Terra sustentaria tudo isso? Não faz sentido. Sendo que o Sol ele já compete, Júpiter ele já compete com a Terra, o Sol já compete com a Terra na gravidade. Então uma hora tinha que abrir uma brechinha nessa camada aí, cara. Não faz sentido. Mas enfim, vamos lá agora. Vou resumir aqui, o vídeo tá ficando grande. A gente tinha muita coisa para falar, né? Mas não quero também me aprofundar muito no assunto, não. Éter, elemento. De acordo com a ciência antiga e medieval, né? Tem que botar, não é ciência antiga só, é ciência antiga e medieval. Porque a palavra medieval, ela já remonta a algo arcaico, antigo, desatualizado, né? O éter, em grego clássico, éter, também escrito na forma latina, a éter, e também chamado de quintessência, é um material que preenche a região do universo acima da esfera terrestre. Plano terrestre, né? Na Idade Moderna, é um material que preenche a região do universo. É um material, né? É uma essência. Na Idade Moderna e Contemporânea, o conceito de éter foi usado em várias teorias para explicar vários fenômenos naturais, como a propagação da luz e da gravidade. E foi postulado como uma hipotética substância pela maior parte dos cientistas até o início do século XX. Então, medieval, né? Que, em síntese, defendiu a ideia da inexistência do vácuo na natureza. Porque não existe. Aonde é que existe vácuo na natureza? Não existe vácuo na natureza. No final do século XIX, os físicos postularam que o éter permeava todo o espaço, fornecendo o meio através do qual a luz podia viajar no vácuo. Exatamente. A luz tem que passar por algum lugar para chegar até nós. A gente não consegue ver além da escuridão do éter, do espaço. Por quê? Porque nossos olhos não produzem luz o suficiente, mas o Sol produz. E ele irrompe essa escuridão do éter. Não é à toa que diz que Deus, Salomão vai dizer que Deus habita em densas trevas. Quando ele falou isso, né, e em nuvens espessas, ele falou no céu, tá certo? Porque você não consegue ver além da escuridão do céu. Sem o sol você não consegue. E essas como é que pode ser densas trevas? Trevas pesadas, uma escuridão pesada. Isso não está falando de caráter de ser algo mal. Você pode ver que o texto não está falando de uma forma literal. Densas trevas e nuvens espessas. Certo? Então, essa matéria ela tem uma densidade. Vamos lá. No final do século XIX, os físicos postularam que o éter permeava todo o espaço,
fornecendo o meio através do qual a luz podia viajar no vácuo. Mas evidências da presença de um meio não foram encontradas no experimento de Michel Morley, que a gente acabou de refutar aqui. E esse resultado foi interpretado como significativo que não existe um tal éter. Não, o experimento foi para detectar o movimento da Terra e não detectaram. Não tem nada a ver. Você vê como eles mudam, né? Agora aqui, ó, vamos para a composição do éter. É bem interessante a composição do éter. Não entendi. Não. Aqui, ó. Vamos ver agora sobre a composição do éter. Nossa, minha garganta hoje amanheceu horrível. O éter é uma função orgânica caracterizado pela presença de um átomo de oxigênio. Opa, então aqui você já tem, né, ligação de dois átomos de carbono. Sua fórmula genérica é R-O-R, onde o R e R são radicais orgânicos. Alquila ou arila. Vamos lá. Tem muita coisa aqui para ler, né? Então, o éter, ele também pode ser magnético. Ele conduz uma carga magnética por causa desses materiais. Propriedades físicas. Em água, estado de agressão, metálico e gás. E os éteres de maior massa são líquidos, geralmente voláteis. Etéreos com mais de 16 carbonos são sólidos. E aqui vai dar a composição de outros, que tem que o álcool etílico, vai dar um monte de composição, né, dessas formas de éter, desse tal material orgânico que existe. O éter existe. Ele só foi retirado exatamente para dar vazão aqui. Se a gente não consegue explicar o porquê a luz não chega ao mesmo tempo, né, como ela se propaga no vácuo, a gente não quer explicar uma Terra parada, né, com a cosmologia antiga, vamos descartar o éter e dizer que a Terra gira. Basicamente foi isso que a ciência decidiu. E muito através, obviamente, de Albert Einstein, né, que é o grande embuste da ciência mundial. Tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem adquirir o livro, tá? Isso aqui, gente, foi um pedacinho do livro aqui. Pedacinho do livro. O livro é muito bom. Eu recomendo para vocês. Tenham aprendido coisas aqui, né? Tenho algumas ideias que eu tinha que ainda não eram muito maduras, não estava entendendo bem. Como essa questão do éter aqui, não entendia muito bem. Abriu muito mais o meu entendimento depois da leitura do livro. Recomendo demais que vocês leiam esse livro, tá? Vou deixar uns links aí para vocês comprarem o livro. Tem vários compros, mas eu recomendo este livro aqui, tá? Não é brincadeira, é muito bom, entendeu? É para mim um dos maiores ou o maior lançamento aí das publicações até então. Isso aqui é um achado, tá? Então quem quiser adquirir, vai estar aí as informações. E quem quiser dar uma força pro canal, né? Tem aí nossa chave Pix, quem quiser nos ajudar. E mais algumas outras informações está aí no comentário fixado. Tem os cursos do Instituto Licentia também, que dá uma força aí pra gente. E tem aí também o link do nosso canal no Telegram, tá certo? Em breve, se Deus quiser, a gente traz aí mais novidades.